Eu quero deixar aqui uma palavra para a tua vida em Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. Nós temos nestas últimas lives falado sobre o livro de Êxodo e eu gostaria de ministrar uma palavra sobre a tua vida, sobre Êxodo 19. A paz do Senhor, do Silene, boa noite, minha irmã, que o Espírito de Deus fale conosco. Êxodo 19, versículo 3 diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Glória a Deus. Amém? Moisés, ele subiu a Deus. O desejo de Moisés era ter uma intimidade, era passar tempo com o Senhor, buscar da parte de Deus um direcionamento. Após 90 dias de caminhada, desde que saíram do Egito, passaram pelo mar, passaram por no mínimo, mas após a passagem do mar, passaram por no mínimo mais 4 situações bem adversas, mas que Deus deu ao povo a vitória. Então, aproximadamente 90 dias, 3 meses depois, a palavra de Deus diz que quando ele chega no deserto do Sinai, perante o monte Sinai, a palavra do Senhor diz que Moisés sobe até o Senhor. Uma altitude aproximadamente do monte Sinai de 2.200 metros, com 80 anos, mas ainda com muita sede e fome de Deus. Depois de 90 dias de caminhada, faz uma subida, porque ele quer ter um relacionamento, ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer subir a Deus. Ele quer ir até o Senhor. E nós aprendemos aqui, irmãos e irmãs, nesse versículo 3, a Bíblia diz que quando Moisés foi subindo, ele ouviu a voz do Senhor o chamar. O Senhor o chamou. E eu aprendo com isso, pensando nesses 90 dias de caminhada, em uma subida em um monte de aproximadamente 2.200 metros. Eu aprendo aqui a importância da renúncia, a importância do esforço. Renúncia, esforço, sempre valem a pena na caminhada. Ele sobe com o intuito e com o desejo de ouvir a Deus, e ele se esforça e Deus o chama, e ele ouve a voz de Deus, e Deus vai falar com ele no mínimo 3 coisas. 3 coisas Deus vai falar com ele para que após ouvir Deus, ele possa essas palavras para o Senhor. Talvez Moisés já não tivesse mais nada o que dizer. Talvez Moisés já não sabia nem mais o que dizer para o povo. E o que ele foi fazer? E o que ele foi fazer? Ele foi subir até Deus para ouvir de Deus, para buscar as palavras. Ele foi até a fonte. Esforço e renúncia valem a pena. Ele ouviu a voz de Deus. Nós, nessas madrugadas da meia-noite, essa é a 16ª, não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Jesus ensinou os seus discípulos que depois deles haverem feito tudo, me parece que é Lucas 17:10, depois de haverem feito tudo, considerai-vos servos inúteis, porque não fizeram nada mais do que deviam de fazer. Então, estamos na nossa 16ª live da meia-noite e não estamos fazendo nada demais. Mas eu acredito que essa meia-noite que nós passamos na presença de Deus é a nossa subida. É a nossa subida até o Senhor. E hoje também eu subi ao Senhor. Eu estou subindo com vocês até o Senhor. E eu tenho uma palavra da parte dele, vinda para a tua vida. Há 3 coisas que Deus falou com Moisés
lá no monte, na subida, por ter subido para falar com Deus, por ter caminhado 90 dias do Egito até o Sinai, com um povo, com uma galera, com muita gente, e ele teve que engolir muito sapo. Após todo esse esforço, ele ainda sobe para o monte, ele se esforça e Deus fala com ele. E 3 coisas Deus falou com ele. A primeira coisa que Deus falou com ele está no versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Foi a primeira coisa que Deus falou com Moisés. E que ele queria que Moisés prestasse bastante atenção naquilo. Porque ele queria que Moisés transmitisse isso ao povo. E a primeira coisa que ele fala é essa. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de água. Veja, há um paralelo. Deus diz para Moisés, tendes visto o que fiz com o Egito? E aí há uma pequena pausa, porque a vírgula, quando entra uma vírgula, o que a vírgula faz? Ela faz uma pequenina pausa no discurso. E aí depois Deus vai dizer, você viu o que eu fiz com os egípcios? Como vos levei sobre asas de águia. Deus lembra, Deus traz na sua primeira palavra para Moisés naquele dia, Deus traz para ele a sua memória, a sua lembrança, aquilo que poderia dar esperança para Moisés para os próximos dias de sua vida. A primeira palavra de Deus, então, para nós nessa quarta-feira é uma palavra para trazer à nossa memória, à tua lembrança, aquilo que pode te dar esperança. Você lembra? Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como fiz de tudo para tirá-los da mão deles? Tendes visto tudo que fiz aos egípcios, ou seja, a um povo rebelde, a um povo que não quer deixar o meu povo ir, que não quer deixar o meu povo me servir. Tendes visto o que fiz aos egípcios, um povo que gosta de escravizar os outros, de zombar dos outros. Vocês têm visto o que eu fiz? Tendes visto o fim de não me obedecer, de não me conhecer? Mas como vos levei sobre asas de águia. Que coisa linda, meus irmãos e irmãs. Deus traz em sua primeira palavra a lembrança, aquilo que pode dar esperança. Aquilo que pode... Imagina você, eu não posso te pedir para fechar o olho agora, porque senão você pode dormir. Mas imagina você nesse momento, uma águia de asas abertas. Imagina você nesse momento, uma águia de asas abertas. E esta águia de repente vira sua cabeça para o lado e diz a você assim, sobe sobre minhas asas. Dá para imaginar isso? Sobe sobre minhas asas. Você está vendo uma grande tempestade na sua frente. Mas esta águia olha para você e diz assim, sobe sobre minhas asas. Essa águia é Deus, que nessa madrugada, que nessa meia-noite está dizendo para nós, sobe sobre minhas asas. Porque eu vou fazer você chegar a mim. Sobe sobre as minhas asas, que eu vou te fazer chegar ao lugar que você precisa chegar. Mesmo diante de toda essa tempestade que está à frente aí. Eu vou passar por elas, por sobre elas. Fique tranquilo. Deus trazendo à memória isso. Como eu vos guiei, como eu vos levei sobre as minhas asas enquanto eu tratava com o Egito. Que tal
nesta quarta-feira, nesses primeiros 20 minutos, subirmos novamente, como Israel, nos permitirmos ser deixados conduzidos. Que tal? Que tal você se permitir ser conduzido por Deus? Que tal você deixar tudo que está fazendo na sua vida e planejando e subir nas asas, sobre as asas de Deus e deixar Ele conduzir a sua vida? Mas para isso você precisa parar. Para isso você precisa crer que Ele vai te conduzir e essa tempestade que está vindo não vai, Ele vai passar por sobre ela. Ele vai passar por sobre ela. Moisés caminhou 90 dias para trazer o povo para aquele lugar, para o Sinai. Ele, com 80 anos de idade, subiu aquele monte. Ele acreditava que naquele monte ele encontraria o Senhor, que naquele lugar ele encontraria o Senhor. E ele se esforçou, mesmo diante da sua idade, do cansaço, de toda aquela jornada. Então, o que nos impede de subir ao monte? O que tem nos impedido de ir a Deus? Porque Ele há de recompensar, Ele está vendo. E todas as vezes que você se esforça na sua vida, todas as vezes que você renuncia, o Senhor está vendo. E Ele nos salvou para isso. Foi para isso que Ele nos deu a vida, para que pratiquemos boas obras. Não são as boas obras que nos salvam, mas Ele nos livrou do Egito. Ele nos livrou do Egito, primeiro, para depois praticarmos boas obras. Ele nos livrou da fúria de um tirano, de um ladrão. Ele nos tirou das mãos do Egito. Foi isso que o Senhor fez. Ele trouxe à memória o povo. Ele trouxe a memória de Moisés. Foi isso que Ele trouxe à minha memória nesse dia. Para que eu também, assim como Moisés, pudesse dizer para você essas palavras hoje, nessa quarta-feira. Ele faz o povo trazer à memória o que pode dar esperança. Deus lembrando a eles que tudo que fez, Ele não pediu nada em troca para fazer. Quando Deus libertou Israel do Egito, Ele não pediu nada em troca. Ele enviou, Ele viu a aflição do povo e enviou um libertador. Foi isso que Ele viu a aflição, Ele viu o clamor que o povo estava trazendo, e sem que o povo soubesse, Deus começou a arquitetar tudo sem pedir nada para aquele povo. Mas Ele fez isso para, agora sim, levar o povo a praticar boas obras, levar o povo a praticar obras aprovadas, levar o povo a que praticasse obras de renúncia e obras de esforço. Deus libertou o povo da mão de um ladrão, de um tirano, de um assassino e trouxe ele até o Sinai, para dizer ao povo, para lembrar ao povo disso, que é pela graça que Ele salvou o povo, mas o salvou de um tirano, para que... E aí vem a segunda palavra e a terceira palavra que Deus falou com Moisés naquela noite, naquele dia, no Sinai. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, dentre todos os povos, então sereis a minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E são estas as palavras que eu transmito a você nessa meia-noite de hoje. Para ser povo particular de Deus. Aí agora, para todo sempre. Aí agora uma condição. Se diligentemente ouvir a minha voz. Diligência significa esforço e empenho.
E se guardardes a minha aliança. E qual é essa aliança? E aqui eu encerro. Qual é essa aliança que nós devemos guardar? Efésios capítulo 2 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele nos salvou pela sua graça, e pela graça somos salvos. Essa é a aliança. Pela graça somos salvos. Porém, ele nos salvou para que andássemos em boas obras. Ele nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Essa é a aliança que nós temos que guardar. Essa é a aliança que ele quer que você guarde, que a salvação é pela fé, não é pelas obras, mas precisamos de boas obras. Precisamos ser diligentes. Precisamos guardar a aliança. Precisamos nos esforçar. Precisamos renunciar. Que o Espírito de Deus complete essa palavra em teu coração. Eu apenas repito e enfatizo isso a você. Que tal nessa noite? Que tal nessa quarta-feira? Você dar uma parada mesmo. Deixar teus planos um pouco de lado e subir nas asas dessa águia. E subir sobre os braços de Deus e deixar que Ele nos conduza. Que essa palavra te traga esperança. Que essa palavra nessa noite te traga esperança, meu irmão e minha irmã. Que você possa voar sobre as asas de Deus. Para trazer à memória aquilo que pudesse trazer esperança ao povo. O Senhor disse essa primeira palavra a Moisés naquele dia, em que Moisés ouviu a voz do Senhor a lhe chamar. Amém, meus irmãos e irmãs? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Vale a pena. Vale a pena, viu? Vale a pena se esforçar. Vale a pena renunciar. Vale a pena. Porque o Senhor vai falar com você.